Pessoal, como é que vocês estão? Rafael Hatman aqui. Então, daqui 3 dias começa a Eurocopa. Hoje não vou fazer um prognóstico de pré-jogo, o que eu espero dos jogos da Copa do Brasil. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre Eurocopa. Como eu disse, é daqui 3 dias e eu vou dar meu prognóstico quem são os principais candidatos a título e para chegar muito longe nessa Euro. E vai ser em ordem. Eu coloquei nessa ordem, acredito que essa ordem esteja boa, suficiente, pelo que a gente tem acompanhado do futebol europeu recentemente, as equipes. Amanhã eu farei vídeo sobre o Corinthians, tentando explicar a situação que o Corinthians está, o que tem que fazer pelo menos para não rebaixar pela segunda vez no Brasileiro, como que o Corinthians tem que sair dessa situação, tentando explicar e diversificar a crise do Corinthians. E quinta-feira, e claro, além da crise, falar meu principal candidato amanhã entre Atlético Goianiense e Corinthians na partida de amanhã. E quinta-feira falar sobre o Grêmio, o que eu espero do Thiago Nunes e se o Thiago Nunes tem tudo para se tornar um dos grandes técnicos do Grêmio. Porque sexta-feira eu vou gravar cedo, sim, vai deixar claro aqui que eu vou gravar lá por 5h30, 5h40 da manhã, explicando, fazendo um vídeo sobre a Eurocopa, falando seleções que eram fortíssimas candidatas por elenco, time, marketing, entre outras coisas, que tinham tudo para ganhar e não venceu. E eu vou botar um parâmetro que vai ser de 92 a 2016, sim, esse vai ser o parâmetro 92 2016, os campeões, vocês sabem dessas edições. Então, hoje eu vou falar dos principais candidatos, e como eu disse, vai ser por ordem. E a primeira seleção candidata ao título, claro, é a França. A França que sediou a última Eurocopa, vice-campeã, perdeu para Portugal, ganhou a Copa de 2018 e está basicamente com o mesmo elenco de 2018, acrescentado do Benzema. Ou seja, o Benzema entrou para melhorar a seleção. O Benzema que sim vai ser o titular no ataque da seleção francesa. O Giroud vai virar banco. O Giroud vai ser banco do Benzema mais uma vez, o que ele deve estar pé da cara pela convocação do Benzema, mas tinha que ser convocado, porque depois que saiu o Cristiano Ronaldo, ele virou o cara do Real Madrid. Então a primeira seleção candidata fortíssima ao título e vencer a Euro, como pode ser repetida pela geração do Zidane, que venceu a Copa da UEFA e a Euro 2000, que pode ser repetida pela geração do Benzema e Griezmann, que venceu a Copa de 18 e pode vencer a Euro de 2020. A segunda seleção, é claro, é Portugal, atual campeã, vem com um elenco melhor que de 2016. O elenco sim é melhor, jogadores consolidados, jogadores que já estão no ápice, e claro, com o Cristiano Ronaldo podendo disputar sua última Eurocopa esse ano e podendo ser bicampeão. Quem não sabe se pode ser bicampeão, pode, é a segunda candidata. E Portugal vem muito forte, jogadores consolidados, jogadores fantásticos, um elenco muito bom. Tem João Félix, que vai ser banco muito possivelmente do Cristiano Ronaldo, tem o Diogo Jota, que pode ser titular, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, etc, 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 e já jogadores consolidados como o Pepe e Cristiano Ronaldo, que serão os líderes dessa equipe, Cristiano na capitania e o Pepe na vice-liderança. Será grande seleção, uma geração que eu posso dizer que vai chegar longe e tem tudo para ganhar esse grupo da morte, tem tudo para inclusive ficar à frente da França no grupo da morte. A terceira seleção é a Bélgica. E cara, a Bélgica é um engraçado, porque eles tinham até na geração de 96, 98, 2000, 2002, uma geração muito boa. Teve uma entre-safra entre 2004 e 2012. Ficando de fora de basicamente quase dessas Euros e Copas do Mundo. Voltou com uma geração incrível em 2014, 16 e 18. Terceiro lugar da Copa de 2018, merecidamente. E é a terceira candidata também por jogadores e elenco. E basicamente a geração que está junto há mais de 8 anos. Esses jogadores jogam junto há mais de 8 anos. 2011, 2012, a maioria começou a ser convocado. De Bruyne, Lukaku, Hazard, Tielemans, que é o jogador jovem da geração, tem o Vertonghen, tem o Alderweireld, o Meunier, o Vermaelen, ou seja, jogadores incríveis. E um dos melhores goleiros do mundo, o Courtois. E essa seleção tem tudo para chegar longe e disputar o título.
tem tudo para disputar o título, que eu acredito que aconteça. Vai disputar o título, porque essa Bélgica, mesmo o Hazard estando em mau momento, tem na Bélgica ele joga demais, inclusive tem o seu irmão mais novo, o Torgan Hazard, que é o seu reserva imediato na posição na seleção. A quarta seleção é a seleção da Itália, e a Itália vem muito forte para esse ano com o Roberto Mancini. 3 brasileiros naturalizados, Rafael Toloi, Emerson Palmieri e Jorginho Toloi, arrebentando na Atalanta há mais de 4 anos na Atalanta. Palmieri e o Jorginho campeões da Champions dessa temporada, ou seja, vem uma seleção muito forte com Donnarumma, que está tendo problemas com o Milan, mas é um dos melhores goleiros da Itália, que pode perder posição para o Sirigu devido à incompetência do Mino Raiola pelo que fez, e isso pode levar o Donnarumma a ficar sem clube e perder posição para o Salvatore Sirigu ou Alex Meret, goleiro do Napoli. Uma defesa muito consolidada com a Cherby, Spinazzola, entre outros, um meio campo muito bom, Barella, Bastoni, grandes jogadores, e o ataque com Insigne e Immobile, que são os principais atacantes da seleção italiana. E sim, Insigne e Immobile são os principais atacantes dessa seleção. O Immobile há mais de ano disputando artilharia, o Insigne sendo os principais pontas. Tem ainda o Chiesa, o Bernardeschi e entre outros jogadores. O Belotti jogando no Sassuolo, o Sassuolo que tem bons jogadores, mas não consegue chegar longe no italiano, mas que são convocados para a seleção, ou seja, outra seleção é a Itália. A quinta na minha lista, e aqui vai ser um adendo, vou até olhar minha colinha aqui, que eu tive que anotar que eu não vou lembrar toda a ordem de cor, mas vai ser a Espanha. A Espanha, que ganhou as Euros de 2008 e 2012, ganhou a Copa de 2010 e vem com vamos dizer, né, um único remanescente de 2010 e que possivelmente vai ser o líder e capitão dessa seleção, o Sérgio Busquets. A gente vai ver a primeira vez uma seleção espanhola sem jogadores do Real Madrid, jogadores que seriam convocados e ficaram fora por lesão. Carvajal e Sérgio Ramos é um grande exemplo. Eu acho um erro deixar o Sérgio Ramos de fora, que é só um dos melhores zagueiros da história. Para mim é até melhor que o Cannavaro, que foi eleito o melhor do mundo. E vamos ver essa Espanha, se eles vão conseguir se dar bem sem os jogadores do Real Madrid. Vai ter jogadores novos, vai ter o Spilicueta, que sim, era para ser convocado. Vai ter o Llorente, que era para ser convocado também para as laterais. A zaga muito boa, com Laporte e Eric Garcia, ou seja, não tem Sérgio, mas tem 2 zagueiros que podem equilibrar bem. Então veremos essa seleção comandada pelo Luiz Henrique, capitaneada pelo Sérgio Busquets e Jordi Alba, e ver como é que eles vão sair sem as suas peças-chave. Que o Sérgio Ramos é a peça-chave na defesa, o Carvajal é a peça-chave lateral direito, que apesar do bom momento do Aspilicueta, ele seria sim reserva do Carvajal possivelmente na Euro. Tem ainda o Thiago Alcântara, tem o Morata, que voltou a jogar muito pela Juventus, tem grandes jogadores da seleção espanhola, o Fabián Ruiz. Veremos se essa Espanha vai mostrar sua força e se vai ser candidata ao título para a Euro desse ano, que sim, para mim é a quinta candidata. A sexta seleção é a Holanda. E aqui a Holanda vai ter o azar de não ter só um dos melhores zagueiros do mundo, que é o Van Dijk, ou Van Dijk. O Van Dijk se lesionou, perdeu praticamente a temporada toda e não vai jogar a Euro. Mas tem entre os defensores o De Ligt, tem o Stekelenburg, que muito possivelmente será titular nessa Euro, que está retornando à seleção, depois de ter ficado fora da seleção muito tempo. Tem o Blind, lateral Blind, entre outros jogadores. Tem o Hinaldo, que vai para o Paris Saint-Germain. Tem o Frenkie de Jong, tem o Van de Beek, tem grandes jogadores da seleção. O Van Bronckhorst, atacante holandês. Ou seja, veremos uma Holanda renovada, porque nas últimas vezes a Holanda, por incrível que pareça, ficou fora da Euro de 16 e completou ficar de fora da Copa de 2018. E veremos se essa geração mostra força, se é merecida de chegar longe. Por isso a sexta colocação e à frente da Inglaterra, que é a sétima. Por qual razão? Porque acredito que essa geração está melhor que a da Inglaterra. Que a Inglaterra, apesar de ter ficado em quarto, eu não acho que vai conseguir chegar mais longe que os jogadores da Holanda, que podem fazer muita diferença. Como eu disse, a sétima colocação é a Inglaterra. A Inglaterra que vem com jogadores fantásticos, jogadores muito bons e jogadores que acrescentarão desde que eles ficarem em quarto lugar.
E eles têm o Harry Kane como a principal referência, tem o Pickford, tem o Arnold, que ficou de fora dessa convocação por lesão também, mas tem o Kylian Walker, que foi o titular em 2018. Tem uma geração, uma seleção muito boa, que pode chegar bem longe, ou pelo menos beliscar uma semifinal. Não acho que chega à final por ter seleções melhores. Acredito em Inglaterra, sétima colocação, e com esses jogadores, se for os titulares que a gente imagina, a Inglaterra vai chegar longe. Se o Sancho for titular, o Grealish, etc, forem titulares, a Inglaterra chega longe. A oitava seleção, e aqui entendo que é pela situação atual, é a Alemanha. A Alemanha que vai para a sua última competição com o Joachim Löw. O Joachim Löw, que vai deixar a seleção depois da Euro, anunciou isso em março desse ano. O técnico do Bayern, Hansi Flick, vai assumir a seleção depois da saída de Löw. Joachim Löw ganhou uma Copa, um vice de Euro, uma semifinal em 2012 e uma eliminação nas quartas de final em 2016. E uma eliminação, claro, fase de grupos em 2018. Além de ter chegado à semifinal em 2010. Ele que assumiu a seleção depois da Copa da Alemanha como auxiliar de Jürgen Klinsmann na Copa, ele foi auxiliar do Klinsmann. A Alemanha chegou à semifinal, perdeu para a Itália. Chegou à final da Euro na primeira competição do Löw e perdeu para a Espanha. Chegou à semifinal da Copa, perdeu de novo para a Espanha. Na semifinal da Copa de 2010 já havia perdido o título da Euro. Chegou à semifinal da Euro e perdeu para a Itália, mas ganhou a Copa de 2014 muito bem. Chegou à Euro de 16 como favoritíssima, perdeu para a França, que era anfitriã. Caiu na fase de grupos em 2020, nessa Euro de 20 ou 21, como preferirem, ou Euro 2021. Veremos se a Alemanha, com esses jogadores, com o Neuer e Müller de volta, com a volta também de Hummels, com esses jogadores, se a Alemanha vai conseguir disputar pelo menos uma vaga na próxima fase. Eu acredito que eles passarão como um dos terceiros melhores e não como a melhor seleção. E também veremos se a Alemanha vai chegar longe nessa Euro, que eu não acredito, que eu acho que eles vão cair nas quartas. A nona seleção e a 10ª. A nona é a Turquia e a 10ª é a Croácia, atual vice-campeão. A Turquia com uma geração muito boa, uma geração não fraca, mas também não tão forte, uma geração na média, que eu acho muito difícil superar a geração de Hakan Şükür e companhia. Hakan Şükür, para quem não conhece, é só aclamado como o melhor jogador da história da Turquia, é o Pelé da Turquia. A geração do Hakan Şükür chegou em terceiro lugar na Copa de 2002, será a melhor colocação histórica da Turquia. E essa geração que está vindo vai tentar pelo menos aproximar ou superar a geração de Hakan Şükür, que nas outras competições que disputaram acabaram não indo para outras competições. Turquia, que a última Copa sim foi a da geração de Hakan Şükür, 2002, e que estão tentando desde então chegar mais em Copas, mas não conseguem, mesmo passando por geração. Vamos ver se essa geração consegue chegar, e acredito que a geração pode ir longe nessa Eurocopa, porque pelo menos chegar umas quartas podem disputar e pelo menos passar com uma das terceiras melhores. E a Croácia? A Croácia, a última seleção, para mim a última candidata, apesar de ter sido vice-campeã, não tem o mesmo time que tinha em 2018, isso é muito óbvio, pelo menos 40%, 50% da seleção de 2018 se aposentou da seleção. Veremos como é que eles vão se virar com seus novos jogadores. Modric, claro, sendo o principal, é o jogador que é o único remanescente antes da sua primeira participação de Copa, da geração do Niko Kovac. Ele participou em 2006. E veremos se essa Croácia vai conseguir pelo menos fazer o que fez na Copa de 2018, que eliminou a Dinamarca, eliminou a Rússia, eliminou a Inglaterra na semifinal e chegou à final contra a França e perdeu, mas jogando um futebol bem bonito. Veremos como é que vai ser. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like no vídeo, compartilhe o vídeo no grupo de Facebook, Telegram e WhatsApp. Compartilhe também no Twitter e no Instagram. Me siga nas redes sociais, @RafaHatman no Twitter, Rafael Hatman no Instagram e Rafael Hatman no Facebook. Acompanhe hoje o jogo São Paulo 4 de julho na rede de esportes. E na Sempre Mais Futebol, o jogo da Seleção Brasileira, às 21h30, Paraguai e Brasil. E toda sexta-feira o programa Fair Play na Rádio CEPAN, às 21 horas. Falou, pessoal, fiquem com Deus. Até amanhã.